sempre eterno. Para onde irei? Ei, vou cantar, vou cantar. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Teu nome atrai. Teu nome atrai. Para onde irei, meu Senhor? Para onde irei, meu Senhor? Eu tenho de ti. Eu tenho sede de ti. Oh, me leve pra perto de ti, meu Senhor. Aqui, ó. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Quero estar junto a ti. Quero estar junto a ti. Não sei não. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Glória a Deus, boa noite, igreja. Amém? Eita glória. Falava agora há pouco, eu e Mateus, foi buscar Mateus lá. Mateus, esse aqui, cadê? Meu batera, cadê? Tá lá no banheiro. Assim, os domingos nunca serão iguais na vida de um crente. Nunca haverá tempo na vida de um crente num domingo para que ele possa dizer que vai tirar para ele. Esse eu vou tirar para mim. Domingo não é dia de descanso. Domingo não é dia de ócio. Isso não é uma regra. Isso não é uma palavra de púlpito, de plataforma de igreja. Isso só é quando existe na mente e no coração do crente. Isso não é uma regra. Não, não é. Não tem doutrina nisso. Isso é algo que só nasce no coração do crente. Aquele que se converteu, aquele que se entregou, aquele que percebe que tem muito a oferecer a Deus diante daquilo que ele recebe. E é por isso que nós estamos na casa do Pai nessa noite, para, como sempre digo, tentar provocar alegria no coração de Deus, presentear o Espírito Santo nessa relação que você tem com Ele, dando espaço, deixando para trás o secularismo, deixando para trás a humanidade, o esvaziar-se de si e o preencher-se do Espírito. Amém? Vamos orar a Deus? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque vencemos mais uma semana, porque estivemos, ó Deus, estudando,
cuidando e ao mesmo tempo existindo. Mas nada disso seria possível se o Senhor não tivesse me sustentado e sustentado a cada um de nós. Deus ensina-nos cada vez mais a percebermos os conselhos do Teu Espírito Santo, a voz do Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Que aprendamos a nos relacionar com nossos cônjuges, com os nossos familiares, à luz do Espírito Santo de Deus, aquela luz que deve brilhar para que reflitamos a imagem de Cristo Jesus. E é por isso, Pai, que não cansaremos de falar contigo, de estarmos na Tua casa enquanto pudermos, cuidando uns dos outros, nos suportando em amor, vivendo essa comunhão gostosa que só nós, crentes, podemos sentir. Que cada dia mais a PIB de Prado viva a comunhão, que cada dia mais a sua membresia se conheça enquanto corpo, o corpo cuja cabeça é o Senhor Jesus. E é por isso que nós entregamos a Ti nosso culto de ação de graça, gratos, engrandecendo o Teu nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia na nossa leitura matinal, que foi em 2 Samuel, no capítulo 7. 2 Samuel, no capítulo 7. Misericórdia aqui, cadê a minha Bíblia? Achei. 2 Samuel, no capítulo 7. A partir do versículo 1. E diz que o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: veja só, aqui estou eu morando em uma casa revestida de madeira e de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. E Natã respondeu: faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Para nós que estávamos aqui pela manhã, a gente sabe que essa passagem, Deus chega para Natã naquela mesma noite, acredito eu, e diz: olha, não, Davi não vai construir o templo, mas o importante é que Davi tinha um coração, era um homem segundo o coração de Deus, e ele, depois de passar por tudo o que passou, se preocupou com Deus, se preocupou com as coisas de Deus e onde a arca estava. E a arca estava em um tabernáculo, numa barraca, guardada, e quem tocasse com certeza morreria. Mas aquele homem de Deus se preocupou em construir um templo para Deus. E com relação a templo, tem tanta gente hoje combatendo a convivência no templo, porque não estão mais conosco, porque não querem mais aceitar que esse é o melhor lugar, que vale mais um dia do que 1000 fora daqui, porque não querem obedecer a palavra de Deus, porque não querem se curvar diante do Todo-Poderoso. Acreditam que tem um relacionamento que não passa pela comunhão com os outros. E Davi não foi assim. O coração daquele homem ardia para que pudesse construir o templo do Senhor Deus. Muita coisa viria depois daquele ardor no coração de Davi. Ele não construiu, porque Deus não permitiu. Ele tinha sangue nas mãos dele, mas ele preparou tudo para que seu filho Salomão assim o fizesse na sequência. E ainda teve o privilégio de saber que a sua prole, a sua descendência continuaria a governar o povo de Israel. Muito alegremente nós temos essa informação à nossa disposição hoje e não estamos nem aí para ela, né? Isso tem acontecido muito no meio cristão. E é por isso que essa palavra de exortação nessa noite
nesse momento em que vamos louvar ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, quem pode? Vamos lá? Vamos louvar o Senhor? Levante sua mão, louve ao Senhor. Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Entregue seu culto ao Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor. Nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos continuar dizendo que não há outro como tu, Senhor. Faz o som pra mim. Oh Deus. Faz o som. Não há outro como tu, soberano, Soberano e fiel, não há outro
como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tem uma parte que diz assim, ó. Alfa e ômega. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra Declare. mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Vamos pedir a Jesus que nos cubra. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
descansarei, pois sei que és Deus. Você é livre para ofertar na casa do Senhor nesse momento. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podermos invocar teu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a ti, num só amor, num só Espírito, tendo para isso tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar. Venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus, dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Agora eu vou cantar certo, aí é os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei,
és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, porque o Senhor a mantém de pé, a sustenta e tem mostrado que tu tem o controle de todas as coisas. Muito obrigado pela PIB de Prado, muito obrigado por todas as igrejas tuas espalhadas pela terra que nesse momento te louvam, estremecendo esse hemisfério sul. Ó Deus, muito obrigado, porque nós sabemos que o inferno não está satisfeito com o teu povo reunido nesse momento. Mesmo assim, o teu Espírito Santo nos traz até a tua casa, e isso acontecerá enquanto o Senhor quiser. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te engrandecemos no nome santo, santo, santo de Jesus. Amém. Pastor, pode se sentar. Oi. Graça e paz, amados. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Eita glória. Que bom. Casa cheia. Rapaz, outro seminarista ali, ó, Clécio. Tem outro ali já. Luiz está ali. É o Luiz ali, está ali. Que bom, irmão, estamos aqui nesta noite mais uma vez, né? Depois de um dia todo servindo e adorando ao Senhor. Obrigado a você que está nos visitando, né? Que Deus possa abençoar ricamente aí a sua vida, a sua casa. Seja bem-vindo a este lugar. Essa é uma igreja, na verdade nós oramos para que você pudesse estar aqui, até mesmo como turista. Nós oramos para que os turistas venham a este lugar. Tem uma igreja que ora pelo turista, somos nós. Nós gostamos que vocês venham. O nosso povo agora já está trabalhando aí, né? Nosso povo já começou a trabalhar, já tem gente trabalhando porque os turistas vieram, então nós agradecemos a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em João 9. João 9. Esse texto ele é muito rico de detalhes, né? Nós temos aprendido a respeito da cegueira espiritual, da forma como as pessoas, né, se enxergam no mundo, como enxergam o mundo também. E a pergunta está ali, bem facinho. Viu? Eu acho bonito isso, viu? Eu acho lindo. Está indo para servir ao Senhor também ali na PIB de Alcobaça. Deus abençoe seu caminho, sua viagem. Que use você lá também. E nesse capítulo 9, uma pergunta para a gente refletir na leitura é justamente essa, né? Como você se vê no mundo? Como você se vê no mundo? Como você vê esse mundo? Como você acha que as pessoas se veem neste mundo, né? Qual a sua percepção sobre a visão que as pessoas têm a respeito de você? E esse texto de Jesus, ele fala sobre essa questão, né? É a cura do cego de nascença, mas que traz ensinamento muito, muito importante para a nossa vida nos dias atuais. João capítulo 9.
Amém? Amém com mais gente? Ok, obrigado. Na versão NTLH, eu acho que já está projetada ali, olha, Clécio falou que na Bíblia, lá no Antigo Testamento, já tinha o pessoal da mídia, né? Os midianitas, né? Graças a Deus, Deus está levantando pessoas aí aos pouquinhos, já estão aí, está vendo? Já está aqui. Capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer, né, aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lamas nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, Pai que está nos céus, grandes são as tuas misericórdias. E elas são as causas de ainda não sermos consumidos, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez nesta noite reunidos neste lugar para te adorar, para celebrar as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos usado e vai continuar nos usando, apesar das nossas fraquezas, dos nossos medos, da nossa maneira de enxergar a vida. O Senhor vai continuar abençoando e trabalhando nos nossos corações, como aprendemos na parte da manhã. Há um tempo certo para o Senhor fazer todas as coisas. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, a nossa maneira de tentar fazer as coisas, muitas vezes, do nosso jeito. Também colocamos diante do Senhor nesta noite aqueles que estão enfermos. Nós estamos orando pela Beatriz, nós estamos pedindo a cura pela Beatriz, nós estamos orando pela irmã Dona Valdeci, a mãe do nosso irmão Jefferson, nós estamos orando nesta noite também pela Dona Arlinda, a mãe do nosso irmão Roberto. Senhor, são tantas as dificuldades, mas nós cremos que o Senhor responderá todas elas do jeito do Senhor no tempo certo. Sabemos que algumas orações não serão respondidas como gostaríamos, mas mesmo assim o Senhor vai nos fazer entender o processo e o porquê de todas as coisas. Abençoa, Senhor. Nos fale através desta mensagem nesta noite, trazendo direcionamento aos nossos corações e às nossas mentes. Nos usa, Senhor, mais uma vez. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. E a pergunta de novo é, como você se vê no mundo? E por que você enxerga o mundo dessa forma? Por que é dessa maneira? Aí a Bíblia, ela é fantástica, ela é esse livro bonito, gostoso de ler, às vezes nos entristecendo, porque ela não mascara as coisas, a humanidade de cada pessoa. E nós vamos nos enxergando a partir das nossas leituras, da maneira que o Espírito Santo vai revelando a nós e que nós temos também a condição de compreender o agir de Deus.
Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, falando sobre a Bíblia, o autor diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, essa palavra, ela é viva. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela tem esse sentido de revelar a realidade que nos cerca, também revelar como está o nosso coração, e revelar também como nós enxergamos o mundo e as dinâmicas por trás da maneira como nós enxergamos o mundo. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, não com uma opinião formada, mas buscando, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos mostre a verdade, que revele a nós o seu desejo, a sua vontade, a vontade dele, o desejo dele, e como devemos nos comportar no mundo. Hoje de manhã, eu conversava com o Clécio aqui um pouquinho, ele trouxe um texto, talvez seja até o sermão que ele vai pregar, e falando sobre, nesse texto também aqui, o capítulo 8, né, que faz parte dessa minha introdução aqui, e ele falando como o povo daquela época enxergava Jesus. Jesus foi chamado de filho do diabo, de diabo, que os seus milagres eram por estar, né, fazendo aqueles milagres, porque o diabo estava com ele, era em nome do diabo que ele fazia aquelas coisas. E ele dizendo sobre assim, a forma como as pessoas também enxergam os cristãos, o povo de Deus. E se da forma que se eles foram capazes de enxergar Jesus daquela maneira, imagine os seus seguidores. E aí eu falando com ele, isso pesa ainda mais, porque nós precisamos estar preparados para sermos pacientes nesses momentos, não devolver a pedrada da forma como nós recebemos. E lá em Lamentações 3, versículos 27, 28, 29 e 30, ele fala justamente sobre isso, da maneira que deve agir o cristão. E só é possível fazer isso depois que o Espírito Santo abre os seus olhos espirituais, para que você comece a enxergar do ponto de vista de Deus. E aqui, trabalhando sobre essa questão, por isso entregar o Espírito Santo, porque é Ele que vai trabalhar nas nossas vidas. É Ele que vai abrir o nosso entendimento. Primeiro é Ele que nos convence da justiça e do juízo de Deus. É Ele que fala desse poder maravilhoso, da santidade de Deus, dos nossos pecados, e nos convence a buscá-lo, nos humilhando na presença dEle, confessando os nossos pecados e desesperadamente pedindo que Ele nos acolha como filho. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. É por isso que ele diz que a palavra de Deus é viva. E agora, tendo o Espírito Santo de Deus em nós, Ele vai nos orientar para a maneira e as mudanças que precisamos fazer. E aqui dentro do contexto desse texto, por exemplo, no capítulo anterior, no capítulo 8 de João, Jesus perdoa uma mulher que lhe foi apresentada como flagrada em adultério, né? O objetivo era que Jesus a julgasse de acordo com a lei mosaica e a condenasse para que ela fosse apedrejada. E Jesus desmonta todo aquele circo ali, né? E traz a cura, traz o perdão sobre a vida dela. Se você ler o texto, você vai entender que Jesus não passou a mão nos pecados daquela mulher. Ele colocou o amor na lei. Ele disse, vá e não peques mais. Ele disse, há uma mudança de vida, você está tendo a chance de nascer de novo, de a partir de agora, enxergar o mundo de uma outra maneira, criar e viver de uma maneira que seja da vontade de Deus. Você está recebendo uma nova vida. Jesus, ele não passa a mão na cabeça dela, como algumas pessoas até dizem isso. Jesus não apedrejou aquela mulher, liberou, não, ele diz para ela, vá e não peques mais. E dá então a ela uma nova chance de viver. Ele coloca o amor na lei. Era o que eles não tinham naquela época, né? Então eles enxergavam o mundo pela ótica do toma lá da cá, do dente por dente, olho por olho. Era dessa forma que eles enxergavam a lei, enxergavam a vida e agiam dessa forma. Por conhecer os seus sentimentos, Jesus traz para eles o conceito de julgamento permeado pelas misericórdias divinas. Jesus diz, não, há um jeito certo de fazer as coisas. Deus ama todos, nós somos todos pecadores. Estamos no mesmo
não é no mesmo barco não, né? No mesmo oceano, né? Os barcos são diferentes, cada um tem um barco diferente do outro, né? Porém, apesar do acontecido, Jesus traz a consciência, do acontecido trazer a consciência deles, uma reflexão sobre como eles enxergavam as coisas. Eles se afastaram dali, não houve uma mudança no comportamento deles, não houve uma mudança do comportamento daquelas pessoas, e isso a gente vê agora no capítulo 9, porque Jesus foi chamado de Belzebu, de samaritano, que era para eles uma raça impura, né, um povo impuro, que as ações de curas eram realizadas pelo príncipe das trevas. Olha como as pessoas enxergavam Jesus. E olha como nós enxergamos Jesus também nos dias de hoje. Hoje eu disse outro dia pregando aqui sobre a fé, sobre a maneira como Tomé enxergava porque Tomé é tido como aquele que duvidou, porque disseram que no momento que ele não estava presente, Jesus apareceu, e aí ele não quis acreditar. Ele disse: olha, eu só acredito se me mostrarem esse Jesus, se eu puder tocar em suas feridas, nas suas marcas, aí sim eu vou compreender. E de fato hoje nós estamos precisando de crentes assim, Tomés, porque o Jesus que está sendo apresentado em muitos lugares não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, não tem nada a ver com o Jesus de Nazaré, não tem nada a ver com o Filho de Deus, não tem nada a ver com o Filho de Deus. E aqui nós vamos aprendendo isso. A partir do verso 12 do capítulo 8, Jesus se apresenta como a luz do mundo, aquele que é capaz de dissipar toda a treva espiritual dos olhos da humanidade, mas eles não creram em Jesus dessa forma. Eles preferiram se afastar de Jesus. O eco, então, hoje... Dá um eco aqui que não está... Eles preferiram então se afastar de Jesus. E mais uma vez eles... Nós estamos sem operador aqui, né? Melhor isso aqui do que aquele. E mais uma vez ele se vê... Aliás, a partir do verso 12 do capítulo 8, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E mais uma vez ele não é compreendido. No verso 21 do capítulo 8, Jesus deixa a par sobre a realidade que cercavam aquelas pessoas. O verso 21 do texto diz assim, do capítulo 8 de João, verso 28, aliás, verso 21. Já está aí, por favor, me ajudem. Então Jesus, ele é como se ele dissesse: olha, a partir de agora, né, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, vocês vão me procurar. Ou seja, mas eles acusavam Jesus de ser um impostor. E na sequência eles afirmam que são livres, eles se veem como pessoas livres, porque se veem como filhos de Abraão. E na sequência, ou seja, no verso 39, porém, Jesus os chama de filhos do diabo. Olha, Jesus chamando pessoas da sua própria nacionalidade, nação como judeu, de filhos do diabo, pela forma como eles agiam, pela forma como eles enxergavam e se comportavam no mundo. O verso 44, ele os chama de filhos do diabo. Verso 39, a partir do verso 39 diz assim, eles falam para Jesus: nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus diz: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele faz. Mas eu lhes tenho dito a verdade que eu vi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. E o verso 43 ele diz: por que é que vocês não
entendem o que eu digo. E ele afirma, né? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer com que querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Isso dentro desse contexto para a gente chegar no capítulo 9. Então, apresentando a base, ou seja, Jesus olhava para o comportamento daquelas pessoas e viam que, de fato, eles não eram filhos de Deus, eles não tinham entendido a mensagem, mesmo tendo a mensagem em suas mãos. E muitas vezes é por isso que nós sempre estamos dizendo: irmãos, venham para a escola bíblica dominical, venham para a melhor escola do mundo, venham ler a palavra de Deus, venham interagir, venham falar das experiências que vocês têm com Deus e com a palavra, venham compartilhar as bênçãos que vocês têm recebido, o entendimento que vocês têm tido na caminhada, porque você, conhecendo a palavra de Deus, você vai se livrar das heresias deste mundo. Aqui no capítulo 9, então, voltando para o capítulo 9, Jesus traz um ensinamento prático agora. Primeiro, no capítulo 8, ele fala, e depois da cura da mulher, ele apresenta a sua visão, ele destrói a mente daquelas pessoas, eles mostram como elas enxergam o mundo, e agora ele vem para um ensinamento prático no capítulo 9. Ele traz uma visão, um ensinamento prático, uma visão a respeito da nossa visão de mundo, da nossa frágil percepção das coisas, de como as nossas lentes são moldadas, de como olhamos para a vida a partir do olhar do outro, do meu pai, da minha mãe, da minha religião, do meu amigo ferido, do meu amigo partidário, né? Da mídia, da moda. É assim que muitas vezes construímos a nossa caminhada cristã. Ao invés de olhar para a palavra de Deus, ao invés de mergulhar na comunhão uns com os outros, ao invés de investir tempo em conhecer Deus, em me conhecer, em conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu vou seguir outros ensinamentos. E a palavra aqui ainda é sobre a proposta divina que temos no conhecido capítulo 8, verso 32, muito conhecido, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se conhecermos a verdade, seremos libertos de nós mesmos, do poder do diabo, do poder do pecado. Nós seremos libertos, mas precisamos conhecer a verdade. E a nossa maneira de ver o mundo, de comportar no mundo, mostra o quanto conhecemos acerca da verdade. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto que eu coloquei, sobre a origem da cegueira ou da minha percepção de mundo. De onde ela vem? Nos versos 1 e 2 do capítulo 9, Jesus diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que é que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai dele? É como se eu pudesse perguntar, eu queria que Orlando estivesse aqui, porque aí ficava mais fácil, mas eu tenho uma admiração pela vida do Orlando. Quem conhece o Orlando sabe, né? Da sua dificuldade e do seu jeito de ser. Mas pensa num camarada que eu vejo ele se doar. Você não vê em nenhum momento Orlando se lamentando daquele jeito de ser. Ele corre para a vida, ele batalha pela vida, ele brinca com estas coisas. Certa vez, cortando aqui as batatas, uma pessoa chega e ela senta junto de Orlando, estava eu, Orlando e ela olhava para Orlando assim, meio de lado, assim, tipo assim, quando esse moço começar a falar, lamentar, porque ela não tem a fé que a gente professa, né? E só que quando Orlando começa a falar, uma alegria, demonstrando uma alegria, demonstrando, sabe, um jeito de ser, ela ficou encantada a ponto de falar com Tânia: Tânia, não é possível, manda esse camarada lá em casa para levar uma palavra para os meus filhos, porque ela achava que Orlando ia se lamentar da vida, e o Orlando não, trouxe uma palavra que a edificou muito. Orlando, ele tem um jeito de enxergar a vida que vai além do seu jeito de ser.
Ele não se apegou às suas debilidades, à sua deficiência física naquele momento. E ele conta a história dele, porque você parar perto e contar, você vai dizer assim: rapaz, Deus foi muita misericórdia de você, permitindo ainda ser do jeito que você é. Ele reconhece isso quando ele fala sobre si. E aquela mulher ficou encantada com o jeito de Orlando falar sobre si. Esse homem cego, você vai perceber numa leitura que ele não se sentia um inútil. Ele estava adulto, ele já era um homem adulto, ele já sobreviveu até ali, por certo, tivesse também uma família. Mas a pergunta dos discípulos revela algo que me impressionou bastante na leitura. Porque é aquele tipo de pergunta que já tem uma resposta embutida. Na pergunta que eles fazem para Jesus, já tem uma resposta embutida, inclusive uma resposta acusativa. Eles perguntam para Jesus: quem pecou? Ele ou os pais dele? Na visão deles, o jeito de olhar o mundo já tinha uma visão condenativa. Se alguém tem um problema, se alguém tem um defeito, é porque está em pecado. Não era uma pergunta para conhecimento, já tinha uma acusação ali. E muitas vezes é esse o comportamento que nós temos. As maiores feridas que temos nas igrejas é por conta de comportamentos assim. Nós já olhamos para o irmão e perguntamos: irmão, o que está acontecendo na tua vida, irmão? Você está em pecado. Não é possível, porque eu só te vejo dessa forma. E não paramos para conhecer a história de vida daquela pessoa, a forma como foi construído o seu olhar, a sua percepção de vida. As dores que apertaram ou que regularam a sua lente para os relacionamentos e para a vida. Pessoas que guardam ainda esse rancor dentro dos seus corações e faz com que eles olhem a vida dessa forma. Que não têm confiança em ninguém, que não confiam em si mesmo, que ainda estão presos por esse olhar que foi construído aí pelos pais ou pela vida, né? Eles afirmam que a origem daquela condição de vida era resultado de um viver fora dos parâmetros espirituais ou religiosos. Mas não percebe que estão ao mesmo tempo revelando a origem de suas visões sobre o mundo. Como eu enxergo o outro? Como eu olho para a dor do outro? Como eu olho para a angústia do outro? Como eu me olho nesse mundo? Como eu me enxergo nessa vida? Como eu sou? Porque nós muitas vezes nós não enxergamos como nós somos no coração de Deus. Por conta dessa visão que nós adquirimos ao longo da caminhada. No verso 18 desse texto, do capítulo 9, olha só, no verso 18 do capítulo 9, os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram. Vejam só, aquele homem estava ali quase sempre. Eles dizem aqui que eles davam ajuda para aquele homem. Isso é muito comum hoje também. O cara pede a moedinha, nós entregamos e vamos embora. Nós não olhamos para as pessoas. Nós não olhamos para o olhar daquelas pessoas. Nós entregamos o pão e já saímos dali satisfeitos e orgulhosos porque fizemos uma boa ação. Essas pessoas não reconheciam que aquele homem pudesse ser curado. Eles nunca observaram se de fato aquele homem era cego de verdade mesmo, ou se ele apenas fingiu. Eles tiveram dificuldade para aceitar isso. Isso era a maneira como eles enxergavam a vida, né? Não percebe que estão, ao mesmo tempo, revelando a origem de suas visões sobre o mundo. O verso 18, os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego, porque eles nunca observaram naquele homem, mesmo dando comida, dinheiro para aquele homem. É muitas vezes assim que nós fazemos. Nós não conhecemos a nossa sociedade. Nós não conhecemos aqueles que estão jogados nas calçadas das nossas igrejas ou nas portas das nossas casas. Simplesmente oferecemos um pedaço de pão que ele vai embora. Nós não paramos para conversar, para perguntar.
nos sentimos bons quando ajudamos alguém com alguma coisa, mas na maioria das vezes não atentamos para as reações de suas reais necessidades. Como os discípulos de Jesus, também fomos condicionados a olhar para a vida sob a ótica da vida de alguém. Talvez eu enxergue a vida como meu pai me ensinou a enxergar a vida. Talvez eu enxergue a vida pelo olhar do meu pastor. Talvez eu enxergue a vida pelo olhar daqueles que me machucaram, que não demonstraram amor por mim, e por isso eu também não tenho a obrigação de demonstrar amor por outras pessoas. E a segunda coisa, as dinâmicas dessa cegueira. No verso 3 do texto. No verso 3, Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Entre as muitas dinâmicas da vida, estão aquelas que nos causaram as dores mais profundas, que moldaram os nossos sentimentos, que moldaram a nossa maneira de enxergar o mundo. Algumas dessas dinâmicas permanecem até hoje, porque nós não temos coragem para encarar as mudanças que precisam serem feitas, de cortar, de buscar ajuda, de pedir um conselho, de buscar um profissional. Nós ficamos lamentando e repetindo aquele padrão que foi implantado em nós, mas nós não buscamos a ajuda necessária. E a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há prosperidade, há conserto, há mudança de vida, há mudança de comportamento. E Jesus, ele começa a mostrar as dinâmicas por trás de tudo isso que ele estava apresentando aqui. Algumas dessas dinâmicas permanecem causando estragos por todo o nosso existir. Em alguns momentos nos sentimos culpados. Em outros momentos culpamos alguém por conta da visão que temos do mundo. Eu sou fraco, eu vou fracassar assim, não tem jeito, a minha vida vai ser sempre assim, nada que eu faço dá certo, e vai ser difícil. E você olha para o passado, e em muitos momentos assim, essas palavras ecoam dentro da mente, do coração, e nós paramos, não agimos, perdemos a força, perdemos a vontade de seguir em frente. E muitos permanecem presos nessas dinâmicas sem enxergar que em Jesus temos a possibilidade de mudar todas as coisas. Jesus pode mudar todas as coisas. Jesus está mudando a vida daqueles que se renderam a Ele, que se curvaram diante dEle, que acreditaram na mensagem do Evangelho, que foram capazes de seguir a direção de Cristo. E essa é uma mensagem da cruz. Cristo te ama, mas Ele quer que você faça as mudanças, os ajustes necessários para essa caminhada. E alguns desses ajustes vai começar dentro de você. Você vai, ontem, ou foi hoje de manhã, foi ontem lá na congregação, nós falando sobre essa questão de falar do amor de Jesus. Nós precisamos falar do amor de Jesus, mas precisamos também falar da justiça em Jesus e da santidade de Deus. E eu falei ontem que quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você nasce de novo. Mas o seu nascer agora dá a você a responsabilidade de cuidar de si mesmo nessa caminhada. E você será capaz de reconhecer agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, as mudanças que precisam serem feitas na sua vida. E é você o responsável. Ele vai dizer assim: olha, não faça mais isso. Busque ajuda nesse sentido. Abandone essas práticas. Não façam como vocês faziam antes, trazendo a responsabilidade para nós. Então note que para evitar enxergar a verdade, que era óbvia, né? Até
até para os menos estudados, eles passam a defender a sua visão de vida, atacando outras pessoas e se colocando numa posição de superioridade. Eles disseram que eles não eram pecadores. Se viam como limpos, puros e prontos para irem aos céus. Nas palavras de Jesus, em todas as circunstâncias, temos a oportunidade de glorificar a Deus. É isso que nós aprendemos hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical. Na palavra trazida aqui pelo seminarista Arnaldo. Há um tempo para todas as coisas. Muitas das situações que você está vivendo, que você viveu, que você talvez culpe alguém, entenda como um processo, um agir de Deus para que você fosse a pessoa que você é agora, para ser como você é no coração de Deus. Uma pessoa trabalhada de acordo com o plano do Senhor, para que você seja um abençoador, para que o nome do Senhor seja glorificado a partir da sua vida. Então, na palavra do irmão Arnaldo hoje, era justamente isso: há um tempo para todas as coisas. Ele usou Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e Filipenses 1, versículo 6. Que aquele que começou a boa obra em sua vida, não começou, acha que começou agora, no momento em que você aceitou Cristo como Senhor? Não. Começou quando você foi fecundado ali naquele útero. Deus começou a trabalhar em sua vida. Hoje, eu olho para a vida, eu olho para todas as coisas que eu passei, para todas as dores que eu vivi, e hoje eu entendo como um agir de Deus para que eu chegasse e estivesse a personalidade que tenho hoje. Não é das melhores, não. Mas é que eu agradeço a Deus por ser quem eu estou sendo nessa caminhada. Então, nas palavras de Jesus, em todas as circunstâncias, temos a oportunidade de glorificar a Deus, de sermos gratos a Ele, pelo meu pai, pela forma como Ele me cuidou de mim, pela forma como a minha mãe cuidou de mim, pelas dificuldades que eu vivi em toda a minha vida, sem olhar para trás e culpar ninguém. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Isso é um agir de Deus nas nossas vidas. Porque nascemos de novo. E a terceira coisa, para a gente finalizar: a cura para a cegueira depende da sua disponibilidade para os enfrentamentos propostos por Jesus. O que Jesus tem pedido para você, para que a cura seja completa na sua vida? Os versos 10 e 11 do texto, Jesus diz assim: aquele homem agora sendo questionado se de fato era ele, né? No verso 10, as pessoas perguntam: como é que você pode ver? Perguntaram. E no verso 11 ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. O que Jesus tem pedido para você? O que você tem colocado diante de Jesus? Como você tem se portado diante, qual a sua disponibilidade para esses enfrentamentos que Jesus tem colocado diante de você para enfrentar a vida? O quanto você está disposto a doar de si para alcançar a paz espiritual? Até onde você está disposto a caminhar com Jesus, a viver com Jesus, para que a sua cura seja completa? A enxergar o mundo como exatamente ele é, porque ele é cruel, ele é difícil, ele é de aflições, não há beleza, apesar da beleza da verdade do mundo, as aflições são inerentes deste mundo. Esta semana, enquanto ia para a Teixeira, uma pessoa disse assim: pastor, eu não consigo entender, será que o senhor é capaz de me responder? Eu já falei: oh, meu Deus, eis-me aqui, me deu vontade de dizer: eis-me aqui, cadê o irmão Jefferson? Porque essa hora que você já sabe que a pergunta é daquelas, tipo as perguntas do Pedro, né? De frente da academia, aquele arruma de carro ali da frente da academia, ele para e diz, ele faz bem assim: vovô, por que as pessoas vêm de carro
para a academia, para caminhar numa esteira? Falei, ô filho, não sei não. Não sei te explicar. Então, você já fica esperando que vai vir uma pergunta difícil, né? E ela disse sobre um assassinato durante essa semana de pessoas cristãs que foram assassinadas, um casal num carro, um cara parou a moto e simplesmente atiraram naquelas pessoas e foram embora sem levar nada. Tudo indicando que era uma execução. E depois que prenderam as pessoas, ficou sabendo que não era aquelas pessoas, era alguém que tinha um carro parecido com aquele que estacionava naquele mesmo lugar. Aí eu falei, minha irmã, e ela disse, pastor, Deus sabia disso? Deus permitiu isso? Porque ela também estava sentindo ali a dor também. Como tratar isso? Como que ela enxerga esse agir de Deus? Será que da minha maneira de enxergar vai ajudá-la ou vai criar mais uma dor? Eu tenho tempo nesse percurso para sentar e conversar com ela? Ou é melhor simplesmente usar Deuteronômio 29, que fala de mistérios que não cabe a nós entender? Então são perguntas, e aí, quanto tempo, né? Então enxergar o mundo como exatamente ele é assumir a sua parte no processo de cura. Você precisa entender que você precisa ser curado, que você precisa de Jesus e que você é parte da cura. Você precisa estar disposto a fazer o que Jesus lhe pede para fazer. Esse homem respondeu, olha, cadê? Mudou aqui. Esse homem respondeu, o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé. Mas ele poderia pedir outra coisa. Talvez para você ele está pedindo outra coisa, né? Lave o rosto. Eu fui e lavei o rosto e fiquei vendo. Olha o que Eliseu pediu para Naamã: mergulhar 7 vezes, e ele não queria fazer. Quantos, como Naamã, também não querem se colocar, porque talvez seja simples demais o que está sendo pedido para ser feito. Esse texto fala também, né, sobre a soberania de Deus e os seus altos propósitos, que são inatingíveis pela mente humana. Que essa pessoa nasceu cega. Isso não foi culpa de ninguém, não foi culpa dela, não foi culpa dos pais dela. O pai que você tem, a mãe que você tem, ou que se você teve, não é culpa sua nem culpa de Deus. Há um processo em tudo isso. Eu já mostrei aqui a minha árvore familiar. Já falei aqui os defeitos que eu encontrei nessa árvore familiar. Causas, coisas e atitudes que levaram pessoas à morte. Mas eu falei também o processo de mudança que houve na vida daqueles que já aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus muda a nossa maneira de enxergar o mundo. E você depois não vai precisar culpar ninguém, simplesmente aceitar tudo como é, liberar o perdão, se livrar da culpa, se render a Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, Jesus é a vida, Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a cura que o mundo precisa, Jesus é o Salvador, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor dos exércitos. Então não importa o que você viveu, nem as dores que você carrega, Jesus pode mudar esse quadro. Ele está mudando a minha vida. Ele mudou já parte da minha vida. E pode mudar também a sua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Jefferson, bora cantar um louvor aqui? Oh, quão cego eu andei, quão perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Não. Alguém ajuda aí, quem sabe o número? Eu acho.
para a gente orar. Então, Jesus muda a nossa história. Quando alguém me pede alguma prova a respeito da minha fé, eu uso muito esse texto, uma palavra desse homem. Eu digo assim: de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu sei quem eu era e eu sei o que Jesus já fez na minha vida até o presente momento. Não sei se tem aí. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a verter lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, como é bom saber que o Senhor cuida de cada coisa. Como é bom saber que podemos contar com o Teu cuidado. Como é bom saber que podemos estar na Tua presença e colocar diante do Senhor todo o nosso ser. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor é capaz de nos curar,
de nos dar uma nova visão a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, Pai, os nossos filhos, os nossos irmãos, aqueles que não puderam estar aqui nesse momento, Senhor. Estamos ainda clamando, Senhor, por cura. Estamos agradecidos já pelas respostas que o Senhor já tem nos dado, Senhor. E mais uma vez colocamos diante do Senhor a dona Arlinda, Senhor. Derrama a tua cura sobre ela. Estamos pedindo também pela a mãe da nossa irmã Cândida, que já está em casa, mas que o Senhor possa estar completando ali a cura, Senhor. Nós te pedimos aí, ó Deus, pela dona Bernarda também, ó Deus, pelos nossos irmãos que por motivo de trabalho não podem estar aqui nesta noite, que o Senhor possa estar abençoando, cuidando e guardando de cada um deles. Nós te pedimos pelos nossos irmãos ali na Praia da Paixão, que não puderam estar conosco também nesta noite. Abençoa os teus filhos. Te pedimos pela congregação lá em Comuruxatiba, pelo nosso irmão Clécio, que está ali na PIB de Alcobaça. Abençoa, Senhor, o teu filho no ir e vir, trazendo a mensagem. Usa o teu servo ali também para transmitir a tua palavra. Ó Senhor, nos capacita cada dia mais a fazermos aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazermos, Senhor. Abençoa a tua igreja neste lugar. Abençoa, Senhor. Abençoa cada pequeno grupo, cada líder dos pequenos grupos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está nos visitando nesta noite. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece a maneira como cada uma enxerga a si mesmo e este mundo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, trazendo direção para aqueles que precisam de direção, trazendo ensinamento para aqueles que precisam, Senhor, tomar decisões em suas vidas, trazendo a cura para aqueles que precisam, Senhor, da cura. Nós, como sempre, também estamos agradecidos por cada turista que veio a este lugar, a esta cidade, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, que aqueles possam ter tido o descanso merecido, o renovo merecido, e que possam, Senhor, voltar guardados e guiados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja neste lugar. Abençoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para quem não conhece, irmãos, isso aqui até meu filho faz assim, filho, olha que menino bonito. O outro também é bonito também. A filha é bonita, puxou a beleza do pai, sabe? Não ficou nada para a mãe, puxou tudo, né? Ficou nada para ela, a beleza ficou só nos filhos, né? Os netos estão lá embaixo também. Tem um aqui, olha que neto bonito também, ó. Já puxou mais um pouquinho da beleza do avô. 14 anos agora também, é muito bom vir visitar. Vou visitar não, chamou, né? Vovô, vem buscar eu. A gente foi, já estamos aqui. E é muito bom tê-los aqui, você que está nos visitando, né? Hoje foi bom, hoje o irmão Arnaldo esteve aqui, o meu pai na fé, os vizinhos de Tânia aqui também. Olha, a Tânia está um pequeno grupo numa casa dela, é líder de um pequeno grupo juntamente com o Jefferson, viu? Já vai funcionar na quarta-feira de novo. Fala assim, olha, quero lá em casa, né? Eles vão lá. Amanhã o meu pequeno grupo vai se reunir na casa do Robson e, né, da Juliana. Já está lá no grupo, viu? Lá do lado da quadra. Tem ali a casa de matéria de discussão do Breder. Perto do Breder ali, material de construção ali, do ladinho ali, amanhã às 18 horas, né? Vou botar no grupo neste instante lá, quem é que vai ministrar a palavra lá, vai ser nesse texto aqui, já está lá o capítulo 9, né? Falando sobre essa visão de mundo, que aí a gente, domingo que vem, a gente vai estar lembrando disso. Então, terça-feira nós temos o nosso culto de oração aqui, tem sido uma bênção. Quinta-feira, quinta da palavra, onde a gente trabalha mais especificamente as diretrizes de Deus para a nossa vida, tá? Domingo, de manhã, a Escola Bíblica Dominical, das 8h30, e à noite a celebração. Então, participe e visite o pequeno grupo. Fala assim, eu quero participar do pequeno grupo, você vai ser... Alguns já foram convidados, tá? E venham participar. Então, vamos agradecer a Deus, que o nosso horário já foi, né? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas e sobre
todo o Israel de Deus, ou toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Que o seu Deus os abençoe, os guarde e tenha uma semana de paz. Busque a oportunidade de falar do amor de Jesus, de convidar para um pequeno grupo. Nós estamos aí com 6 pequenos grupos já funcionando. Venha participar, tá bom? Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo.